Eu vou gravar hoje mais um programa da série do Como Você Pode Me Ajudar. E dessa vez quem eu convidei foi o Léo Carbonell. O Léo é meu amigo há muito tempo. Conheço ele desde a época de Campus Party, de UPix, lá atrás. E por que eu chamei o Léo? Eu sempre trabalhei com marketing digital, mas agora, com a minha startup, né, com a Distrave, que eu estou à frente há um ano, a gente vem tendo que fazer mais mídias que a gente chama, quem é de digital chama de off, né? Mídia de offline. Então, a mídia tradicional. E eu estou sofrendo com isso, porque eu sou digital desde criancinha no marketing. Eu estou acostumado eu quero comprar modelo Mercado Livre. Eu entro, clico, compro e espero chegar no dia seguinte. Se não chegar no dia seguinte, eu fico bravo. Aí você vai comprar outdoor, é uma desgraça. E aí o que acontece? Eu venho nessa dor e tenho visto que a conversa da migração das mídias tradicionais para o digital tem sido um assunto bem buscado pelos meus alunos. Eu tenho muito aluno executivo, inclusive alunos executivos de mídia. E o Léo é uma das pessoas que eu vi que está à frente disso. Ele já trabalhou, né, mais de uma vez com projetos de transição para ajudar mídias tradicionais a se digitalizarem. Então eu trouxe o Léo para falar um pouco desse tema, de o que ele está vendo nessa transformação, se ele vê futuro para todas, se não vê futuro, né? O que está acontecendo nisso aí. E, Léo, eu queria que você começasse contando um pouco, porque uma das suas últimas experiências interessantes, assim como funcionário antes de virar consultor, foi na Rádio Jovem Pan. E você me comentou que você era head de digital com o objetivo de ajudar uma mídia tradicional a se posicionar no digital. Ela já tinha umas iniciativas, mas você foi para lá com a ideia de potencializar isso. Então, o que você puder, que não for sigiloso, puder compartilhar um pouco com a gente do o que era o projeto, o que aconteceu, o que você viu de interessante, o que até que isso serve de modelo para outras mídias tradicionais, até rádios que podem se beneficiar disso. Então, vamos começar com essa. Obrigado aí, cara, pelo convite, Estevão. A gente realmente vai bem longe, né? Acho que a gente se conhecia em 2011. Você frequentava, vinha de Campo Grande e frequentava a agência uma vez ou duas por ano, quando vinha para Campus Party, aí fazia tour com a galera e tal na agência. E aí a gente desenvolveu uma amizade profissional e amizade pessoal também. É engraçado, porque eu também, desde os primeiros empregos, sempre fui digital. E desde os primeiros também com mídia digital. Então, meu primeiro emprego de mídia digital com 25 era em 2001 ou 2002, por ali. Então, é longe pra caramba, vai fazer 20 anos e sempre com alguma coisa de digital, só que não necessariamente só com mídia. E é muito interessante que, no meu histórico, eu passei até por tecnologia. Quando chegaram para mim e me perguntaram se eu poderia assumir uma área de infraestrutura de um provedor de acesso, que era a empresa que eu trabalhava, no provedor de acesso da Brasil Telecom, que não existe mais, a única coisa que eu perguntei é: eu vou me envolver com alguma coisa nos bueiros? Né? Porque, no fim das contas, tem a infraestrutura toda corre ali dentro dos bueiros, né? Das subterrâneos. Né? Mas a parte de tecnologia, e essa minha história com tecnologia, me ajudou muito a entender, né? Todo o conceito de tecnologia por trás te ajuda a entender muito dos conceitos de como a tecnologia tem revolucionado aqui. Então, quando em 2018, saindo de, sei lá, 8 anos numa agência, sempre com um trabalho de digital, de social, um trabalho pensando sempre em números, pensando em uma coisa baseada em dados, sempre pensando em grandes volumes. E me vem uma proposta para trabalhar num grupo hiper familiar e um grupo hiper offline, que é o Grupo Jovem Pan. Eu fiquei, caramba, será que é? Inclusive, foi você que me indicou. E foi muito engraçado, porque você me indicou, era 2 horas da manhã, eu recebi a ligação, o WhatsApp, 3 da manhã, porque eu devia ter acordado qualquer coisa,
dei ok para você me indicar, 6 horas da manhã me chamaram e 10 horas da manhã eu estava lá fazendo uma entrevista. Uma coisa de maluco, e foi uma entrevista muito boa, não sei o quê. E o desafio era exatamente esse, como que um grupo de mídia como o Jovem Pan, que na verdade tem o carimbo na testa de um rádio, né? E ao ser carimbado de rádio, já recebe a carteira, quem recebe a visita comercial abre a carteira de rádio, e a carteira de rádio é a menor carteira de quem compra mídia. Então, a missão era tirar esse selo da testa e transformar isso numa visão de grupo. Então, essa era a minha missão. E depois de quase 2 anos lá, eu acho que saí de lá com algo encaminhado. É uma empresa hiper familiar, e não é o motivo aqui para falar os meandros aqui, mas tem um caminho ali de integração de mídias, integração de oferta, especialmente oferta, né? E como você faz isso e empacota tudo que você faz em todas as plataformas para oferecer isso para o mercado, que é um trabalho de evangelização, né? E aí, durante esse período todo de carreira, você faz um trabalho de evangelização o tempo todo. Então, você tem que evangelizar o dono, você tem que evangelizar o funcionário, você tem que evangelizar o apresentador, você tem que evangelizar o vendedor. Todo você mundo tem que... está dentro do seu modo operandi tradicional, né? Exatamente. Eu gosto muito da frase que é velhos hábitos demoram para morrer, né? Então, você vê isso em uma série de coisas. Eu estava vendo esses dias que aquela história de médico recomendar quando você machuca que tem que pôr gelo e água quente foi provado que é errado. E 88% dos médicos ainda recomendam isso, né? Então, quer dizer, você imagina você chegar para um radialista que age do mesmo jeito há 20 anos e falar para ele que agora ele tem que ter uma live, que ele tem que responder mensagem pelo WhatsApp. Quando você foi para a Jovem Pan, eu lembro assim, ela já tinha um canal bem interessante no YouTube, né? Já. E aí você me comentou até que parece que a audiência do YouTube era maior que a da rádio, né? Que ele já tinha uma audiência nacional no YouTube, uma coisa assim, né? Não, ele não era maior, né? Porque a rádio, né, com todas as suas afiliadas, e a forma como se mede rádio é uma forma que dá um número maior, né? Mas não necessariamente é uma quantidade maior. O YouTube é real, a rádio é estimada, né? Exato, exato. E mais do que estimada, ela é lembrada. E aí, imagina, né? Eu comecei a minha carreira com pesquisa. Um cara vai na casa de alguém ou vai por telefone, e aí ele pergunta qual é o programa de rádio que você lembra, qual é a rádio que você lembra usar nesse horário, sabe? Então, tem uma coisa que é frágil, é um número mais frágil, especialmente hoje em dia. O cara está querendo, porra, me desliga essa ligação, cara, eu estou tentando fazer, a batata vai ferver, sabe? Então, é um número frágil, mas é uma audiência muito grande. Eu cheguei lá, já era uma audiência muito grande. Então, a minha missão nem era crescer a audiência, porque eu, particularmente, não posso crescer a audiência porque eu não sou o dono da programação. O que eu podia fazer é melhorar os indicadores, né? Então, saí de lá com vários indicadores melhores e de receita por mil, e de receita de impressões. Indicador, você está falando de indicador de venda ou indicadores de performance da mídia? Indicadores de venda, né? Então, de venda das plataformas. Então, tudo que é automatizado ou tudo que é as plataformas de mídia programática que a gente plugava no site, mudando algumas coisas, mudando algumas parcerias, mudando algumas instalações, mudando e fazendo uma operação com a equipe, uma operação melhor, e de ano para ano, receita por mil. Então, no final das contas, receita por mil aumenta de... Só entendendo, a Jovem Pan tem a rádio, tem o portal, tem o YouTube. O que mais que ela tem aí dentro desse pacote que tem volume significativo? Tem as redes sociais dela? Em redes sociais, e tem o áudio digital, que é um caminho. Então, são 5 frentes aí de negócio, né? Então, o áudio digital é um caminho também
programatizado, né? Então, áudio digital, você está falando conceito plataformas de streaming, por exemplo. A plataforma de streaming, tanto para sob demanda como Spotify, como para ao vivo, como o próprio site, que serve também um rádio aplicativo, ao vivo. Né? O aplicativo, tipo um agregador tipo TuneIn, que é muito, muito forte. Então, ele também é um volume de receita ali possível. Legal. Então, uma das minhas missões, eu tive vários chapéus lá dentro e foi menos que 2 anos em 20, sabe? 20 anos em 2, lembrando aí do político. Mas um dos chapéus era esse, como que opera melhor todo esse inventário de mídia digital, que já estava plugado, e isso é bom de falar, já estava plugado, mas levar isso para um novo caminho. E aí o ponto-chave nesse assunto específico é parceria, né? E não tem jeito, né? A Jovem Pan, no caso, não era dono de plataforma nenhuma, como a exceção de Globo, que é talvez a referência brasileira, com exceção de Globo, é o único que não tem, a Globo é a única que não tem as plataformas, ele tem só as plataformas dele, né? Praticamente tudo nas plataformas próprias, que é uma ótima decisão se você é a Globo. Não sendo a Globo e abrindo mão de custos de CDN, né, e custos de hospedar isso tudo. Desculpa, CDN, ajuda o pessoal aí que está ouvindo. O pessoal que está ouvindo, o CDN é o custo de distribuição e do hosting propriamente. Então, o que acontece? O que a Globoplay faz? A Globoplay, ela hospedou todas as suas novelas e entrega todas as novelas para os vários Estevãos e Léos no Brasil todo pelo Globoplay e pelo portal. Né? Servidor dela, né? Ela usa um servidor dela. Pode ser lá no AWS, pode ser o que seja. Mas é ela que paga por aquilo, né? Isso. O YouTube não. O YouTube você não paga, mas você paga um pedágio, que é usar a publicidade do YouTube. Você paga tem que seguir as regras deles e tem que pagar o faz-me rir deles também, né? Exatamente. Que é justo. Você não está pagando o host, é justo. Né? Você não tá nem só pagando pelo host, mas você também não está pagando pela complicação de ter um host que funcione. É como ter uma loja no shopping, né? Você está pagando porque ela te entrega passantes, porque ela te entrega estrutura. O outro lado seria que a Globo resolveu montar uma loja própria. Né? Exatamente. Legal. Exatamente. E desse período, vamos supor que tenha, por exemplo, alguns dos alunos que eu acredito que vão ouvir aqui, eu tive vários alunos que trabalham em rádio. Tem alguma coisa interessante de experiência desse período que você acha que dá para, por exemplo, falar que o canal do YouTube me parece um baita sucesso da Jovem Pan, né? Eu, por exemplo, nem sou consumidor de rádio nem de nada, mas, por exemplo, quando eu tive que ver resultado de eleição, eu entrei no YouTube e coloquei resultado da eleição, a Jovem Pan foi a primeira a aparecer e eu acompanhei em boa parte o resultado da eleição pelo YouTube da Jovem Pan. Então, o que você tirou de interessante que você acha que outras rádios poderiam estar aprendendo com isso? E aí eu puxo isso do seguinte ponto de vista. Eu olho as rádios no Brasil hoje e eu percebo que eles não enxergaram que eles são zumbis. Por quê? A gente ainda não tem internet ilimitada, igual hoje, minuto de celular ilimitado, mas 1 ano, 2 à frente a gente vai ter. Você vai pagar aí R$100 por mês e a internet ilimitada. O dia que isso acontecer, quem tem 35 anos menos, 40 anos menos, ninguém mais vai ouvir rádio. E aí a gente tem hoje o ministro, eu não sei qual dos ministros, acho que é o ministro da Faria. Está tentando empurrar para que todas as fábricas de celular no Brasil sejam obrigadas a vender celular com rádio. Eu falei, cara, é quase que se você chegasse para as fábricas de carro e falassem que elas iam ter que vender cavalo também, porque o ferreiro precisa de emprego, né? Para fazer ferradura. Então, assim, eu não acho que se obrigar a ter rádio no celular vai fazer um jovem com internet limitada ouvir rádio. Não, então, nenhuma canetada funciona numa economia, a gente nem precisa entrar no assunto da política ou econômica, tá? Mas canetada em economia não funciona. Então, o povo encontra uma forma, acabei de ver ontem, vi Jurassic Park, life finds a way, né? Você que é biólogo. Life finds a way.
A minha pergunta nesse estilo é, então assim, você trabalha numa rádio ou em alguma coisa relacionada à rádio e você não parou para pensar que mais um ano, dois, o jovem vai estar ouvindo streaming. Hoje ainda se tem muita rádio porque quem não tem dados liberados escuta rádio porque não quer consumir dados. Mas internet estando mais barata, que inevitavelmente vai acontecer em um ano ou dois, cara, o caminho das rádios é tenebroso. Então, você tem dicas para quem trabalha nesse mercado aí que você aprendeu na sua época de Jovem Pan e que poderia ser útil para esse pessoal? O ponto é que qualquer rádio, ou TV local, ou TV de nicho, esse cara tem que se pensar em produtor de conteúdo e Legal. distribuidor de conteúdo, né? Ele tem dois chapéus, ele tem duas frentes de trabalho dele e que ele tem que entender qual é o negócio dele nas duas frentes. O que os influenciadores, os creators, os nomes que forem, ensinam para a gente é que eles são criadores de conteúdo. E eles nunca pensaram linearmente, eles sempre pensaram de uma forma de criar o conteúdo que for, e aí sim, e até ensinados e educados e também evangelizados pelo YouTube, com regularidade. Porque o YouTube aprendeu da televisão de que televisão é hábito e que o YouTube tem que ser hábito. Então, por isso que Então, postar com frequência, né? Para eu saber que, sei lá, toda terça-feira, às 3 da tarde, vai ter um programa para eu assistir, né? Exatamente. O Porta dos Fundos foi bem educado pelo YouTube desde o primeiro episódio lá, em 2012 ou 11, não sei quando, e eles falaram, cara, tem que ser com regularidade. E lançaram, era terça e sexta, ou terça e quinta, ou segunda e quinta. E aí depois abriram o terceiro dia, que era o sábado. E aí começaram a criar os outros formatos, aí depois de muito tempo de amadurecimento. Todos os outros, e aí se você for pegar os influenciadores principais, você vai ver ali na capa do YouTube dele, todo vídeo novo, segunda, terça, não sei o quê, com a data e com o horário. Porque é regularidade. Eu não preciso ver naquela hora, eu não preciso ver ao vivo, Mas você mas vai sabe que estar toda disponível. semana, e se você quiser ver na hora. Exatamente, exatamente. Então, Então, assim, uma das coisas que queria a mídia tradicional se enxergar como criadora de conteúdo e não como eu sou criadora de conteúdo por onda de rádio ou por onda de TV. Eu sou um criador de conteúdo, como eu uso isso, né? exatamente. E aí pensar que eu tenho, porque eu tive historicamente que contratar uma infraestrutura de criação de conteúdo, e eles ainda pensam que tem que fazer essa estrutura acompanhar o 24/7, e não necessariamente. Essa estrutura pode ser usada para criar conteúdos não lineares e que produzam mais conteúdo, inclusive, do que 24/7. Aqueles recursos, né? Você pode Você não está fazer mais travado no tempo, né? Você não não tem tá mais a mais escassez de tempo. exatamente. Uma coisa que dá para imaginar e que eu achei interessante da Jovem Pan é que eu imaginaria o seguinte: eu sou uma rádio, eu migro para o áudio, então seria pensar em podcasts. E a Jovem Pan fez um baita sucesso com vídeo, né? Com imagem. E uma coisa que eu acho legal, e aí a gente até migra, abre um pouco o assunto, é que a Jovem Pan começou a vender um pacote, né? Você comprava rádio com o YouTube, ela começou a plugar as coisas e ela se tornou uma mídia muito mais completa, né? Era o site, o rádio, o áudio não linear, o YouTube, e ela começou a depender cada vez menos da rádio linear, né? O que eu saí de lá, inclusive, com uma coisa positiva é exatamente isso. Como integrar essa oferta que eu estava falando mais cedo. Então, a oferta eu saí de lá com a oferta integrada. Uma única métrica, combos que eu podia montar e o comercial podia montar para vender para anunciantes que fizessem sentido. O que eu saí de lá sem que tivesse uma mudança é essa visão de mentalidade. Então, 90% do tráfego e da visualização, isso são números públicos, tá? Então não tem problema falar.
90% do tráfego deles são dos programas lineares. E também, aí um parêntese bem específico, né, porque ela entrou numa linha que aproveitou o filão de político e do momento político que a gente está vivendo. Então, mas só um pouquinho, isso não foi só ela, né? Você pega a mídia, a imprensa americana, cara, eles aproveitaram o governo do Trump, a mídia americana explodiu em crescimento, tanto no linear como no não linear, explorando todas as questões políticas, né? Então, isso não estamos julgando, né? Só eles usaram uma alavanca para ter mais audiência, né? Não, no caso americano, e que eu acompanho, tipo assim, o entretenimento continuou. Então, o Saturday Night Live, o programa padrão de crítica política humorística americana, não bateu mais ou menos no Trump do que batia no Obama, batia no Clinton, que batia no Bush. Não, mas é que o Trump ele gerava mais coisas para discussão e para. Eu acompanho bastante. Eu acho que o Trump teve lá um ponto, que é o que teve aqui com o Jovem Pan, que é uma única rede que escolheu. Eu vou ser dessa. Então, lá foi a Fox News, né? E é isso, que não, na verdade não é nem o nosso tema aqui. Mas mas o ponto que eu saio de lá sem não foi para os que não eram lineares. 90% do tráfego continua ainda está no linear. E aí, quando você perguntou para os seus alunos, da sua audiência aqui, cara, se você continuar investindo no seu linear, legal, mas eventualmente ele vai morrer. Se ele vai morrer, você perdeu a sua possibilidade, a sua capacidade de produção e de produção de conteúdo bom. Eu tenho feito alguns projetos de consultoria com alguns veículos de comunicação, tradicionais também, né, a exemplo, e que é engraçado porque essa capacidade, essa necessidade, já a capacidade de fazer uma coisa nova. Então, o rádio, especialmente o rádio, que trouxe para a gente os grandes comunicadores brasileiros, né? A gente é muito de rádio, e não estou falando só de Faustão, de Luciano Huck, estou falando de Chico Anísio, né? Estou falando dos grandes atores, né? Dos grandes comunicadores brasileiros, vieram no rádio. E a capacidade inventiva do rádio, e que na minha infância, a relação com o rádio era muito forte, porque você tinha aqueles programas em que o programa de humor, o programa de futebol, o programa que te cativavam e que te mostravam que estavam ao seu lado. Então, a inventividade do rádio, que talvez seja o maior o Pânico, né? O programa Pânico começa na rádio e se torna um dos maiores sucessos da TV, né? Exatamente. Então, essa é uma história interessante. E o programa Pânico é um exemplo, mas tem Pânico em todas as rádios do Brasil, imagina. Cada rádio tem o seu pânico, né? Com aquela coisa muito popular, muito popular. Então, imagina a inventividade desses caras que não conseguem sair do formato rádio e inventar programações novas e conteúdos novos. Acho que esse que é o grande desafio, né? Essa mídia tradicional vestir esse chapéu de eu sou produtor de conteúdo. E aí é onde a Globo está chutando eu ia puxar esse assunto da Globo agora. Quer dizer, então começar a se enxergar como... porque o que acontece? Né? A gente tinha... O espaço para criar conteúdo na internet estava tão vago que você tinha um bando de gente sem a capacitação técnica criando. E aí agora os grandes criadores de conteúdo com a capacitação técnica, até com o lado ético, né, dos jornalistas envolvidos, começaram a se tornar criadores de conteúdo para a web. Então, esse é um ponto que eu acho muito legal. Eu vi a Globo fazendo isso, né? Então, ela começou a se enxergar como criadora de conteúdo. E tem uma outra coisa que eu achei muito legal. Eu tenho uma aluna que trabalha na Globo e ela me trouxe algumas coisas interessantes. E, cara, acho que quase 2 anos atrás, ela me falou que a Globo ia lançar um projeto que ela estava construindo com a Accenture, que eu, pelo que eu entendi, já está na rua, que era o seguinte, ia chamar Uma Globo. Então, ela ia acabar com as divisões Rádio Globo, jornal, né, o jornal impresso, e você ia poder comprar tudo num painel de compra de mídia, como você faz com o Google. Pelo que eu sei, ainda não está tudo integrado, mas
uma das melhores experiências que eu estou tendo de compra de mídia agora como novato de compra de mídia, tradicional, é o Globo Sim. É o painel de compra de mídia da Globo, igual o do Google, que você entra, você coloca o seu orçamento. Vou colocar, gente, quem ficou curioso, vou colocar o link aqui embaixo da Globo Sim. Mas você põe seu orçamento, você coloca seu público. Se você não tiver vídeo, ela tem um painel que você sobe a sua identidade visual e ela constrói o vídeo para você. Quer dizer, ela fez igual o Google. O Google falava, cara, qual que é a minha dificuldade de anunciar? Putz, o meu público não consegue criar o anúncio, então eu vou botar um criador de anúncio. Né? Então, a Globo se enxergou como uma produtora de conteúdo e ela está fazendo, até uma das coisas que me falaram que essa minha aluna falou que o Globo Sim vai fazer no futuro, é você desenhar uma jornada de consumidor. Então, você fala, eu vou colocar isso aqui na Globo TV num horário nobre para fazer o topo de funil, falar com a audiência que não me conhece, e aí eu vou descendo até que eu vou chegar na programação da rádio que fala com o meu cliente super específico, ou, né, seja qual for o programa. Então, isso eu achei muito legal. Você tem visto alguma coisa, até você me falou que participou de um evento do universo de TV, você tem visto alguma coisa legal de atuação da mídia tradicional por se modernizar ou por trazer alguma coisa nessa linha que a gente está falando? A tecnologia ela está abrindo caminhos e a conectividade está abrindo caminhos enormes, né? Mas eu dou aula com você já desde 2017 ou 2018. E tem lá uns 3 slides lá no final, que é um slide, eu posso até compartilhar aqui a tela. Manda bala, compartilha. Deixa eu apertar aqui o botão. E é essa tela aqui, estão vendo? Esse é um exemplo que já tem há muito tempo lá fora. E a Globo pode fazer isso porque a Globo é quem vende a publicidade nas placas do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos, historicamente, foi quem vendeu as placas de publicidade. Ela vende, ela tem o Premiere, ela tem a estrutura do cabo, pode usar a estrutura do cabo das telecom, e ela pode vender, como você falou, de topo de funil, aqui, na tela verde ali de trás do camarada. Mas eu não pago nem produção, eu não tenho que mandar ir lá, colocar, adesivar, ela põe na pós. E o grande problema, você vai fazer uma ação de emboscada não dá, mas vou fazer uma ação muito específica. É porque praticamente o custo da lona ou o custo da operação daquela tela de LED é muito grande, né? Então o cara não consegue fazer. Então é só no grande patrocínio, no grande patrocinador. Aqui você consegue fazer na tela verde. O cara consegue fazer, para mim, diferente do meu vizinho, sabe? O meu vizinho tem outro perfil de consumo, né? Então, isso legal, você está falando até do direcionamento, não é só colocar ali, não. Viu uma TV a cabo, por exemplo, Porque, no fim das contas, eu estou de vivo, meu vizinho está de vivo, eu tenho 45 anos, meu vizinho tem 80. Por que ele vai receber a mesma publicidade que eu? Né? Quer dizer, então, o sinal já é digital, você teria como ter dados do sinal digital, você sabe o assinante que está recebendo. Total. Então, vou parar aqui essa divisão, mas tem caminhos, né? E a tecnologia permite tudo isso para fazer, e óbvio, você citou aí alguns exemplos, você citou o evento, eu participei e conduzi um projeto de consultoria com a SET. A SET é a Sociedade de Engenharia de Televisão. E na sociedade brasileira é como se fosse um órgão de classe, talvez, e eles fizeram um evento, né? E eu conduzi o evento com eles, chamado Set Experience. Depois você pode compartilhar aí o link. Coloca o link aqui embaixo também. Eles produziram mais de 250 vídeos sobre televisão. Tem os vídeos, para mim, chatos, né? E me perdoem quem estiver assistindo, os clientes, mas que eram vídeos técnicos, né? Então tem uma parte técnica que não é para a gente que é do marketing, é para o cara que está no nuts and bolts lá, está mexendo na parte de equipamento mesmo, né? Isso, mas tem vídeos de discussões de futuro, vídeos de discussões de transformação digital que são excelentes, com a visão de tecnologia, de mídia e tudo mais. Depois a gente pode passar alguns aí para... Legal, se tiver algum sugerido, eu também já jogo o link aqui para o pessoal assistir. Legal. E, cara, uma das coisas que a gente estava conversando antes é que eu vejo assim, né?
eu e você que somos do digital, a gente cresceu com a nossa galera achando que a gente ia matar a TV, né? A gente vai matar a Globo, a gente vai matar a SBT. E claramente isso era uma visão de moleque que não entendia o poder econômico, o poder, até como você falou, de capacidade de criação de conteúdo desses grandes monstros, né? Eles demoraram para acreditar, mas aí até tem um conceito em inovação que fala que o dono do mercado, ele nunca é o inovador, que para inovar ele tem que canibalizar ele mesmo, né? Mas a gente está vendo uma série de inovações e quando a gente fala de TV, a inovação é muito difícil. Quando você fala de rádio, a inovação é difícil. Mas, por exemplo, eu fui comprar outdoor. Cara, uma das piores experiências de compra de mídia da minha vida. Mandamos um e-mail para as empresas que têm outdoor pedindo preço. Volta um mapa. Tá bom, então, legal. Eu me interessei por essa e essa e essa placa. Ah, essas placas já estão ocupadas. Tá, então me manda uma mapa com as placas liberadas do dia X a Y. Aí volta. Aí legal. Devolvi, falei, eu quero essa e essa, essa. Aí veio o preço diferente para placas diferentes. Eu, tá, entendo, posição. Legal, então eu quero essa e essa. Puta, então, nesse espaço de negociação, a placa X já foi vendida. Cara, eu queria matar a pessoa do outro lado. Daí eu fico, cara, fazer um site usando o Google Maps, em que você coloca o inventário de placas lá, eu seleciono as placas que eu quero, que estão disponíveis, você me dá um preço, já aplica lá o desconto, a bonificação, né? E ainda me dá a possibilidade de fazer uma negociação exclusiva se eu quiser. Não é difícil. Cara, eu tinha que pegar, eu tô comprando outdoor numa placa que é uma cidade que eu não conheço. Aí eu tinha que entrar no Google Maps, pegar o bonequinho, botar no Maps. Porque, caramba, para não falar um palavrão aqui pro YouTube não me colocar para maior de 18, mas porque, caramba, os caras não podem fazer isso, sabe assim? Isso não é uma inovação difícil para minha empresa de outdoor fazer, né? Não, a inovação, inclusive, quem fez foi o Google, quando botou o Google Maps e o Google Street View. E aí, só para não parecer que a gente está fazendo mágica aqui, a mágica da televisão, a mágica do YouTube. A gente conversou um pouco sobre esse exemplo, porque foi curioso que eu tive um exemplo muito semelhante, que eu comprei outdoor há uns 2 anos atrás num projeto, e aí que eu estava fazendo em diversas cidades, e é muito comum nas cidades ter 2 ou 3 ou 4 fornecedores diferentes, especializados em regiões e tudo mais. Então, eu tinha que, na mesma cidade, tratar com 2 ou 3 fornecedores, né, ou 3 veículos, e um deles, na mesma cidade, me entregou uma coisa muito legal, que eu vou mostrar aqui, e outro me entregou exatamente essa experiência que você está falando. Então, esse cara daqui me entregou, ele já tem mapeado todas as coisas que ele tem, todas, ele mostra aqui algumas, então esses caras aqui são os que ele tem disponível, e ele já fez uma recomendação para mim, a partir do meu briefing, do que era o cliente. Ele ainda teve o cuidadinho, né? O cuidado, né? De ainda botar o logo do cliente, sabe? E mostrar no mapa e fica fácil. Você clica ali, você vê uma foto e tudo mais. Quer dizer, ele não automatizou o processo, mas ele deu um passo extra, né? Ele deu um passo extra, fica muito mais fácil, fica muito mais fácil. E já tem ferramentas, e isso daqui, esse cara vende, são 25 bissemanas, eles vendem por bissemanas, né? E eles têm lá uma quantidade de inventário, né, por bissemana. Esse cara vende quantos tickets por ano? Vamos supor que eles vendam, sei lá, uns 1.000. E, porra, em 30 ele já amortizou esse investimento. Então, assim, cara, não é difícil você chamar uma empresa que desenvolve site e tal e falar, cara, eu tenho essas placas, eu quero sempre que eu botar uma placa, eu quero que ela crie esse para mim. E se bobear, você pode se juntar com outras empresas da sua cidade e fazer um sistema com todo mundo lá dentro, em que você fala, beleza, o cara pode pegar as minhas placas e as suas e cada um ganha pela venda das suas placas. Quer dizer, você diminui a concorrência, onde eu fico fazendo um desconto maior que o seu. Pronto, sei lá, eu estou viajando aqui, mas eu acho que está faltando as mídias tradicionais enxergarem que a gente vai continuar tendo um corpo físico,
né? A gente vai continuar andando na rua, a gente vai continuar ouvindo coisas. Quer dizer, como que você pode usar o que você tem para mim? Eu vou continuar andando na rua, eu vou continuar vendo outdoor. Agora, como é que você melhora a experiência para mim que compro o outdoor? Né? Será, cara, existe hoje um número bizarro de sensores. Será que não dá para pôr um sensor no outdoor que mensura o número de carros que passam na frente daquele outdoor? Não deve ser muito, não estou dizendo que é fácil. Não deve ser impossível criar uma tecnologia que estima o número de veículos que passou ali na frente, né? Então, pronto, você está saindo da pesquisa maluca lá e me dando um número um pouco mais claro. Então, acho que esse é o ponto, né? Eu acho que tem muita coisa e realmente, primeiro, eu acho que o ponto principal é a falta de profissionalização das empresas. Eu acho que esse é o ponto-chave em que a Globo, ainda uma empresa familiar, mas há coisa de 10 anos ou um pouco menos, em que ainda familiar e ainda com os Marinho à frente do negócio, ela profissionalizou toda a empresa, ela tirou todo um ranço, talvez, e foi dolorido, né? Está sendo dolorido, né? A gente vê reportagem ou notícias falando sobre, especialmente de artista, né? Que talvez seja o mais evidente e mais interessante para o público, mas tem todo um pessoal de back-office que também teve que se readequar. Então, a Globo está chutando bundas aí com a mudança, com a transformação que eles fizeram, estão fazendo, né? Esse Uma Só Globo, né? E como que a cada dia vem um exemplo de como eles estão mais antenados do que qualquer outra pessoa. Então, a gente, no começo dessa semana que a gente está gravando, na semana passada, que aconteceu, eles fizeram um Audio Day e anunciaram que puxaram, cooptaram, o que for, diversos produtores de conteúdo de podcast. Então, os maiores podcasts do Brasil, alguns dos maiores podcasts do Brasil. Eu sou amigo do pessoal do B9 e eles têm 2 dos maiores e estão lá, né? O Mamilos e o Braincast foram pro Globoplay, né? Não foram com exclusividade, mas agora o Globoplay vende a mídia no podcast. Quer dizer, a Globo aumentou o portfólio dela de possibilidades de venda de mídia. E além desses dois, uma série de outros em que ele não tem a representação exclusiva, mas que ele coloca no portfólio deles. Então, só te corrigindo um pouco, a Globo nunca deixou de se pensar como criadora de conteúdo, ela sempre pensou-se como criadora de conteúdo. Talvez ela precisasse de um empurrãozinho. Mas eu acho que ela se pensava como digital. Criadora de conteúdo pelos veículos dela, né? Exatamente. E hoje ela se enxerga mais como uma conteudista independente do veículo, né? Isso, é uma Uber conteúdo, né? Um conteúdo que está independente de onde está sendo consumido, e talvez ela pensasse muito mais de um conteúdo sendo consumido no ar, né? Ou seja, na TV, na antena ou no cabo. E acho que esse foi me parece que esse é o ponto de virada que a Globo está passando. Ela se deslinearizou, digamos assim. Ela parou de se preocupar com a linearidade, com 24 horas e começou a enxergar o conteúdo como principal. E aí de acervo, né? Então ela está com 50 anos de vida, ou para fazer 50 anos, e o acervo dela, os números eles não falam, tá? Se a gente encontrar lá naquele vídeo, naquele site que eu falei, do evento da SET, uma pessoa lá de dentro, acho que era Tereza, o nome dela, ela fala de um número, de usuários do serviço do Globoplay, eu não lembro agora o número de cabeça. Aí o nego olhou assim para o lado e falou, é isso mesmo? Falei usuários, não falei assinantes, porque o assinante aí você faria a conta de quanto está faturando. Então, elas não abrem o número de assinantes, mas abrem o número de usuários. A quantidade de usuários é muito grande. Eu lembro que eu vi um dado que, quando ela lançou o Globoplay, ela conseguiu, no primeiro dia, uma quantidade de inscritos que a Netflix demorou, 6 meses para conseguir. A Globo tem um poder muito grande no Brasil, né? E mais do que isso, o povo, a massa, se identifica muito mais com o conteúdo Globo do que com o conteúdo americanizado da Netflix, né? Uma coisa que eu sempre falava nas minhas aulas é que eu acho que a Globo deveria assumir uma bandeira América Latina de criar
uma Netflix latina, juntar conteúdos latinos, porque eu não sei, até onde eu sei, não existe uma Netflix focada em conteúdos das Globos da América Latina, né? Não só Brasil. Porque eu vejo a Globo trazendo seriados enlatado americano, quando na minha cabeça, né? Ela deveria se focar em ser o oposto da Netflix, né? Você quer ver conteúdo em português, você quer ver conteúdo com gente com a sua cara, sou eu. Mas, enfim, aí eu também é uma outra discussão É uma outra baseada discussão, em porque eu nunca e eles imaginei. Eu devem acho que ter a Globo pesquisa. se volta muito mais em Portugal, em países de língua portuguesa, e não na América Latina. Poderia ser também, mas eu digo, mas ela achar um nicho, ao invés de trazer o seriado lá do médico, The Good Doctor lá, ela enxergar conteúdos em português ou em conteúdos em espanhol e português, né? Talvez os dois mundos, mas achar um nicho onde ela teria zero disputa. Mas enfim. Eu sei que uma das coisas que eu falo para os meus alunos, isso eu falo em todas as minhas aulas praticamente, principalmente na de novas tecnologias, é quem não enxergou que todas as empresas são empresas de tecnologia, vai deixar de existir. Você pega a indústria farmacêutica, aí hoje todas elas têm parceria com o Google, com a Amazon, para desenvolver remédio usando inteligência artificial. Cara, você pega qualquer... O Nubank, o que o Nubank está fazendo? Cara, ele não é um melhor banco do que o Itaú. Ele tem uma tecnologia melhor, ele entrega uma experiência de usuário melhor. Você quer comparar o tamanho do Itaú com o tanto de produtos que ele tem com o Nubank, só que o Nubank, você abre ali a minha mãe que não gosta de tecnologia, ela consegue usar. Então, eu acho que a gente pode tirar algumas coisas desse papo, né? Uma, as mídias tradicionais têm que se enxergar como produtoras de conteúdo e não mais como empresas lineares. A gente pode olhar que a gente continua tendo um corpo físico e que esse corpo vai ocupar espaços e que a gente pode ter, né? Esses espaços vão continuar sendo interessantes, mas que elas precisam entregar uma melhor experiência para quem consome e para quem compra. E que elas deveriam olhar para a tecnologia, né? Que não adianta tentar vender outdoor como você vendia há 30 anos atrás, porque isso morreu. Você tem que olhar 30 anos para frente, né? Então, Exato. essas seriam algumas das lições que a mídia tradicional tem. E outra que eu lembrei agora também, né? A integração, de você pensar vários pontos conectados. Então, a gente falou da Jovem Pan, que é o podcast, é a rádio linear, é a rádio não linear, é o canal do YouTube, e você imaginar uma integração. A Globo está fazendo isso, né? Então, as mídias tradicionais estão se enxergando nesses três universos. E esse foi o ponto também chave, quando chegou aqui o Facebook em 2011, o próprio Google também, e aí avançou, ele chegou antes, mas avançou ali a partir de 2011, 2012, eles usaram, que é o ponto-chave, e eles, como plataforma, fizeram muito bem, que era a integração de métrica, né? Então, hoje já não é tão necessário, mas no começo eles estavam entregando plano, eles estavam vendendo plano em TRP e GRP. Por quê? Não tem porquê, cara. O cara comprava em GRP há 30 anos atrás, estava comprando, e ele não estava comprando YouTube, porque, pô, mas quanto GRP tem? Eu não sei quanto GRP tem. Então não posso comprar no plano. Então, muito Porque não inteligente. conseguia comparar uma coisa com a outra, né? E aí o Exatamente. Google lançou aquele Ele se Google... rendeu, né? Se rendeu e falou: se é para vender, vou vender usando a regra do jogo. Aí depois eles mudaram eles conseguiram subverter a regra do jogo, né? Mas eles, quando começaram, usaram toda a inteligência deles para poder vender para o GRP. Eu lembro, ainda existe, né? Eu chamo Google Preferred, que é um tipo de mídia que você compra que é não pulável de até 30 segundos. Cara, o Google não gosta, ele te cobra uma fortuna para você usar isso, mas ela existe até hoje. O Google tem vários produtos, né, de integração que às vezes a gente não usa, né? Na Jovem Pan. Falando em Google e mídia tradicional, você tinha me contado há muito tempo atrás, quando você estava ainda na Jovem Pan, que a Jovem Pan tinha um acordo diferencial, que o Google estava testando um tipo de mídia para alguns players de mercado que tinham volumes grandes. Você pode contar um pouco disso? Não, é exatamente isso. O Google tem no Brasil, acho que 6 ou 7 parceiros, que se chama de partner sales, em que ele pode vender o partner sale, né, o parceiro,
pode vender o inventário dele, né? Ele pode vender o seu próprio inventário usando a própria plataforma do YouTube, com preferência em cima do YouTube. Porque praticamente todo mundo que vende inventário no YouTube, Porta dos Fundos, todo mundo ele vende, quem vende é o YouTube, né? Você até pode botar regra dizendo eu não quero anunciante Bradesco, eu não quero anunciante Assim Itaú. como eu, como anunciante, posso pedir para aparecer no Porta dos Fundos, eu não posso comprar do Porta dos Fundos. Isso. Então, poucos parceiros, e eu fui, esse é um dos chapéus que eu tinha lá, eu consegui fazer essa implementação dessa parceria, né? Então, tem alguns NDA, mas eu não tenho mais NDA, mas não vou falar nada Não. Vamos ficar dentro do universo do que você pode falar sem ter problemas. Tomara que ninguém venha atrás de mim, né? Que eu sofro um acidente infortuito. Mas deixa eu ver se eu entendi, então. Eu posso chegar na Jovem Pan e falar, Jovem Pan, eu quero, sei lá, uma semana de todas as suas mídias no YouTube, exclusivas para mim, e aí eu negocio com a Jovem Pan e fecho a compra por dentro do YouTube. Fecha a conta por dentro da Jovem Pan. Por dentro da Jovem Pan. A Jovem Pan operando um botão lá de YouTube. Então, a divisão... E aí o que acontece? O grande barato disso não é que o Jovem Pan ou os outros parceiros que vendem vão vender mais barato do que o YouTube. Não vão. Porque é o poder que ela tem de negociar só comigo, por exemplo. Não, mais do que isso. É o poder de eu conseguir integrar a minha mensagem com o plantel artístico, um plantel de conteúdo do próprio parceiro. Então, eu estou com uma campanha de esporte, eu estou fazendo o futebol e eu estou patrocinando os grandes influenciadores do seu veículo de esporte, e aí, durante os vídeos do YouTube de esporte do seu veículo, só vai ter o patrocinador X. Então, é uma forma de você gerar valor para o anunciante e para o projeto de Como que é o nome disso? Chama-se Partner Sales. Partner Sales. Uma pergunta, se a Jovem Pan chegar e falar o seguinte, eu quero vender por mais do que o valor do YouTube, ela pode? Tipo, ela pode aumentar o valor e pagar para o YouTube só o que o YouTube cobra dela, ou não? É um valor. Aí tem regra de cada um. Aí realmente eu não vou poder. Entendi. Sem problema nenhum. Mas, cara, eu acho que a gente fez um papo bem legal. Eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você acha que a gente não conversou ainda. Né? A gente fechou aí nos 3 pontos: conteúdo, integração e tecnologia, né? Tem alguma coisa que você acha que a gente não falou ainda? Eu acho que o que faltou quer dizer, a pensar um veículo, né? E aí para a sua audiência, né? Dos seus alunos e tal. Pensar um veículo como produtor de conteúdo, né? E não só distribuidor de publicidade, talvez a virada do jogo, né? O dono da Jovem Pan falava muito da rádio 2 vitrolinhas, porque em algum momento tinha rádio que era 2 vitrolinhas, né? O cara botava numa vitrola aqui um disco, botava o outro, invertia e fazia não sei o quê, que é um custo muito pequeno, né? E aí você vende, era uma rádio de vender publicidade. A rádio musical é isso, né? Ela é 2 vitrolinhas, respeitando aí, né? Claro que tem uma produção maior. Ela não era uma grande produtora. O conteúdo era música e entrava propaganda, né? Exatamente, uma música que ele não produziu. E aí, obviamente, foram criando alguns programas, os programas que são... mas, no final das contas, era música. Então, especialmente em rádio, você tinha que pensar, criar conteúdo e não apenas distribuir a publicidade. Mas quem paga a conta é a distribuição de publicidade. É o que a gente não falou durante essa 1 hora que a gente está falando. Então, o veículo, é óbvio que tem que pensar também como distribuir publicidade nesse novo tempo, nesse tempo de transformação que a gente está vivendo. O exemplo da tela verde ali do beisebol é você pensar, você, veículo, como distribuir publicidade que você normalmente distribui, naquele caso, possivelmente lá fora, quem vende a publicidade do estádio também é a TV, porque provavelmente o modelo é semelhante, pensou de uma forma diferente, né? E que a operação disso é complexa?
a operação disso atrapalha a experiência de 40 mil pessoas no estádio? Atrapalha, porra, que aquele negócio verde Aquela ali? bloco verde ali, né? Mas é 40 mil pessoas versus 60 milhões de pessoas, né? E atrapalha muito pouco, né? Muito pouco, né? Mas então, uma coisa que você me fez, e eu fiquei pensando de novo, né? A Globo é uma no Brasil que trouxe bem isso. Ela está aumentando, por exemplo, o merchandising, né? Que era uma coisa que ela fazia há muito pouco, e que até onde eu sei, ela tem feito mais merchandising dentro dos programas, né? E a pandemia trouxe muito isso, né? A história do merchandising, da live e do QR Code, né? Finalmente o QR Code aconteceu, né? Então, o QR Code e a live, merchandising, e tem um departamento, não sei se é um departamento na Globo, mas é a história do virtual merchandising, né? Então, você pode fazer um merchandising num programa que já aconteceu. Então, ela enfia a propaganda, é muito legal isso. Que é virtual, né? Você encontra ali em algum momento, coloca ali uma outra possibilidade de customização, né? Porque também você pode mostrar esse merchandising virtual para diferentes públicos, né? Isso tem uma experiência, pode ter uma experiência boa, pode ter uma experiência ruim, pode ser mal feito, e cada vez vai ser melhor feito, né? Mas a experiência do merchandising, daquela novela do Leblon, com o Banco Itaú, com não sei o quê, e que não tinha nada a ver com o contexto, a experiência do cantinho do merchan da Ana Maria Braga, e ela ia para lá e fazia o merchan e voltar. Aquilo vai poder ser substituído por uma coisa mais atual. Exatamente. E precisa cada vez mais pensar que isso também é conteúdo que tem que ser informativo, tem que ser divertido, e não só hora de faturar. Os exemplos de programas esportivos do meio da tarde, do início da tarde, aquilo é um modelo que hoje fatura muito, mas me parece, é uma impressão minha, muito preguiçoso, sabe? Tanto do lado do produtor de conteúdo, né, que é o dono do programa, quanto do lado do anunciante. Você me fez lembrar de duas coisas interessantes. O The Office ainda é o seriado mais assistido da Netflix, não sei se ele já caiu, já saiu, mas ele era o seriado mais assistido da Netflix. Quer dizer, a possibilidade de você usar que o inventário, às vezes, mesmo antigo, né? Se eu não me engano, antes dela perder o Friends, era The Office Friends, e agora é o The Office. Quer dizer, o inventário antigo tendo mais visualização do que o novo, então, quer dizer, a Globo tem um inventário gigante antigo, as rádios também, né? Os jornais também. E eu pensei numa outra coisa. Você falou da interação, eu vi duas tecnologias muito interessantes. Tem uma startup indiana que está transformando TV linear em interativa, usando as Smart TVs. Então, você consegue estar passando um jogo de futebol e você consegue clicar no jogador e ele abre estatísticas do jogador, você clica na placa e aí aparece uma informação sobre a empresa, isso com controle remoto. E uma outra coisa que eu achei muito legal, que eu vi esses dias, a Amazon está testando, você está escutando um podcast, aí entra uma propaganda no podcast, ela pergunta, você se interessou por este produto? Se você responder, ela fala assim, responda sim ou não. Se você responder sim, ela fala, você quer que a gente te encaminhe um e-mail com mais informações? Então você interage com o podcast, quer dizer, o rádio interativo. E ela falou assim, você consegue fazer interações simples de sim e não, com acerto acho que de 98%, e algumas interações mais complexas na casa de 70% de acerto do software de inteligência artificial. Isso eu não conhecia, não. Isso é muito complexo, e o Google certamente vai ser a estrela com o sistema operacional que eles têm do Android. Não, é super novo, eu acabei de ver isso, semana passada. Não conhecia isso, não, mas realmente a quantidade de interações... Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio anterior que a gente ainda não cumpriu, né? Então, por exemplo, aí falar de Jovem Pan ou de outros projetos que eu tenha. E aí mesmo Globo, né? Quando eu saio daqui e vou para Teresópolis, onde a gente passa algumas temporadas, aí você vai lá na TV local, né? Qual é a TV? TV Morena, lá de Campo Grande, né? Campo Grande também. TV Morena. E aí tem muito calhau, né? Porque não conseguiu vender ou coisa assim. Só um pouquinho. O calhau, para quem não conhece, é a mídia que ficou encalhada e que a empresa vai perder.
Uma coisa muito legal, você entra às vezes no G1, tem propagandas de coisas do universo da Globo, net, não sei o que, quer dizer, aquilo ficou calhau e ela usou pouco. Ah, um exemplo muito bom era a propaganda da Som Livre na Globo, Som né? Livre, exatamente o que eu ia Som falar. Livre, cara, era propaganda da Som Livre, era calhau. Era calhau. Então, era muito comum, né, especialmente nas regionais, era mais comum ver nas regionais o calhau, né? Então, e às vezes é propaganda institucional. No caso, a Globo usava Som Livre, que é um produto, né? Mas às vezes você vai ter o programa tal, você vai ter o programa tal, você vai ter o programa tal. Rádio ou TV, não sei o quê, não medem isso. E usam muito espaço no seu negócio e não medem isso de nenhuma forma. Quantas pessoas a mais viram aquela chamada do assista na sessão da tarde, não sei o quê? Quantas pessoas a mais porque você colocou aquele espaço? Qual é a medida? Não tem medida, né? Então, tem coisas simples como botar um bit.ly, especialmente em rádio. Bota um bit.ly. Porra, que bit.ly na rádio, né? o cara não é clicável. Mas a sua URL é rádio.com.br, tá, beleza. Mas no rádio você fala a URL rádio.fm. Aí você tem a medida de todo mundo que clica por ali, entendeu? E aí pode usar a terminação. Isso é tão simples, sabe? Quer dizer, então, mais um ponto para nossa conversa aí, além dos outros 3 que a gente falou. Um era a interação, e o outro, que acho que é o que você está querendo dizer agora, que é o conceito de você conseguir medir melhor os resultados da mídia tradicional. Talvez não perfeito, mas melhor do que hoje. Ou ver algumas formas de medir que não são convencionais, mas é melhor do que nada. Sim. É melhor do que nada. Mas sabe que eu acho que as empresas têm um pouco de medo de medir melhor do que nada, porque aí ter muito pouco acesso e ficar pior do que dizer que não tem. Aí não mede. Aí não diz. Não diz. É o contrário, não diz. Essa é uma informação minha. Botei um URL diferente por quê? Porque quis. Entendi. Entendeu? Não tem, você não tem obrigação de fazer isso. A URL é sua. Mas, cara, eu acho que a gente fez um papo bem legal, a gente cobriu bastante coisa. Você tem, não sei, mas você tem mais algum ponto ainda ou a gente já dá como... Vou deixar para a próxima. Legal, a gente grava mais. Cara, obrigado então pelo seu tempo. Achei que a gente trouxe coisas bem interessantes aqui para quem trabalha com o universo de mídia tradicional. E, cara, sei lá, quer fazer um fechamento aí? Não. A gente tinha brincado mais cedo que ia fazer uma festa aqui, mas vamos ficar menos. Não. Então, gente, obrigado mais uma vez por ter assistido e até o próximo.